Olá, muito boa noite. Eu sou o Diácono Eric Módulo. Estamos começando mais um programa Eclésia para todo o Brasil. O programa Eclésia é um programa de catequese, onde a gente conversa sobre os mais diversos assuntos da doutrina da igreja. E a doutrina da igreja é muito rica, muito bela. E em cada oportunidade do programa Eclésia a gente recorta, né, um trechinho da doutrina para a gente conversar aqui, apresentar, relembrar, trazer curiosidades, enfim. O programa Eclésia é um programa de catequese, né? No programa de hoje, nós vamos falar aqui de uma maneira muito tranquila, um bate-papo aqui, como sempre a gente faz, sobre as Sagradas Escrituras, né? Especialmente sobre o profeta Jeremias. O tema do programa de hoje é o profeta Jeremias. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa figura, né? Que tempo que ele viveu. Entre os profetas, alguns são considerados grandes, outros menores. O que isso significa? Quem vai explicar já para a gente é o Padre Guido Montinelli. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Diácono Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. É verdade, Diácono, quanto mais nós conhecemos, mais sentimos dentro de nós a vontade de amar, de imitar e de crescer, sobretudo até como pessoas capazes de entender uma linguagem divina que orienta cada vez mais a nossa caminhada aqui na Terra. Conhecer o profeta Jeremias significa para todos nós, como bons cristãos, ter um conhecimento, mesmo não profundo, não vou dizer a palavra boiando só, porém saber um pouquinho mais qual é a mensagem que este homem sabe transmitir no decorrer dos séculos ao estilo da nossa vida. Por isso estamos aqui com a boa vontade de fazer isso para os nossos amigos. Padre Guido, já disse aqui diversas vezes, mas não custa nada lembrar, né? Que o senhor fez doutorado em teologia bíblica, né? O senhor se dedicou muito tempo para estudar as Sagradas Escrituras, mas me parece que o senhor deu ênfase nos seus estudos bíblicos justamente no Antigo Testamento? Sim. Consegui me especializar em exegese veterotestamentária, palavra um pouco difícil. Exegese significa o estudo, a análise detalhada de todos os 46 livros que formam o Antigo Testamento nos 3 idiomas originais, grego, hebraico e aramaico. O senhor, quando fez esses estudos, o senhor imaginava que o senhor iria se especializar no Antigo Testamento? Ou o senhor o caminho dos estudos acabou apontando para esse lado, Padre Guido? Olha, vou dizer a verdade, Diácono Eric, que na medida como estudava para esta finalidade, nascia dentro de mim a alegria de um dia servir o povo através dos meios de comunicação, que na ordem do dia, da catequese. Eu sou padre há 47 anos, perdi a conta, por exemplo, dos cursos bíblicos que a gente deu. Em todos os lugares para onde eu passo, gosto de dar esse tipo de aula, informando corretamente os nossos amigos para conseguir um conhecimento íntegro da Palavra de Deus. E não escondo que faço isso até com uma satisfação, um entusiasmo, ou até um renovado fervor, diante das coisas que aconteceram, quais tantas pessoas já sabem. Um dos meus professores foi o então cardeal Joseph Ratzinger, que se tornou Papa Bento XVI. Tá certo, tem que repetir isso mesmo, é um baita orgulho, né? Eu acho que fosse comigo, se eu tivesse sido aluno dele, eu acho que eu ia fazer uma camiseta. Fui aluno do cardeal Ratzinger. Bom, Padre Guido, mas então estamos aqui justamente numa discussão que é a sua praia, né? Vamos falar então do profeta Jeremias, como disse aqui no início da conversa. Primeiro de tudo, Padre Guido, o senhor pode nos lembrar que é uma classificação, eu disse até aqui na abertura do programa, alguns profetas são considerados grandes e outros menores. O que isso significa? E o Jeremias, ele está em qual dessas classificações? Perfeito. É bom, em primeiro lugar, dizer para os nossos amigos telespectadores que seja os 46 livros do Antigo Testamento, como também os 27 do Novo Testamento, estão catalogados em 3 dimensões. Livros históricos, livros didáticos ou sapienciais e livros proféticos. No Antigo Testamento temos 18 livros proféticos, isto é, escritos por verdadeiros profetas. E este número de 18
respeita uma divisão 6 mais 12. Isto é, 6 livros são considerados livros de grandes profetas. Certo. E entre estes 6 são exatamente Isaías, Jeremias, que vamos conhecer hoje, Lamentações, Baruch, Daniel e Ezequiel. Esses são os grandes, então. Os 6 grandes. Tá. Depois temos uma sequência de 12 profetas menores, né? Padre, por que a diferença que maiores? Porque escreveram mais. Porque seja aquele profeta que escreveu só meia página, tem o mesmo valor na história daquele que escreveu, como Isaías, 66 capítulos, ou como Jeremias, 52 capítulos. Bom, então essa classificação entre maiores e menores não diz respeito à importância dos escritos. Exato, né? Mas a quantidade desses escritos. A quantidade e da maneira, porque o profeta é aquela pessoa, não que acerta o futuro. Não é 100% errado responder assim, mas profeta vem da fusão de 2 palavras em língua grega. Não quero dar aula de grego, né? Mas é bom que todo mundo saiba. Profemi. Pro significa em lugar de quem? De Deus. O profeta é aquela pessoa que fala, femi, em lugar de Deus. É o porta-voz de Deus. Você pode repetir quais são as 2 palavras? Profemi. Profemi. É o verbo profemi, que significa profetizar. Que significa, femi é o verbo falar. É pro em lugar de. Entendi. O profeta fala em lugar de Deus. E a voz de Deus, desde já, é bom como introdução para o estudo de Jeremias, a voz de Deus se manifesta não somente com sorrisos, com o vento a favor, mas também com situações que talvez seguem um caminho paralelo e Deus chama a atenção para que a pessoa possa voltar no único e verdadeiro caminho. Isto porque, quando se pergunta para alguém, você conhece alguma coisa do profeta Jeremias? Ah, padre, não quero nem ler, porque só profetizou desgraça. Para aí, não é bem assim. Ele deu a sua aula em nome de Deus, apresentando o perigo de que cair numa tentação de uma parte, digamos assim, paralela, e não alcançando nunca o objetivo proposto pela lei de Deus. Interessante. Padre Guido, em que período da história, né, viveu o profeta Jeremias? Certo. Ele nasceu no ano 650 a.C., bem perto da cidade de Jerusalém. O nome Jeremias significa Deus edifica, Deus constrói. Imaginamos gente como uma pessoa, como humanamente falando, como um pedreiro. É aquele tijolo em cima de um tijolo, e quando nota que, por exemplo, não deu certo, não custa nada, né? Destrói e constrói de novo, porque quer uma casa, uma construção bem feita. Deus edifica. Foi um homem de uma grandíssima sensibilidade e que fazia grandes reflexões, sobretudo porque o que estava acontecendo ao seu redor era uma ofensa constante contra as diretrizes dadas por Deus. Um ambiente de falsidade ideológica, um ambiente de verdadeira hipocrisia comportamental, e, portanto, este homem não teve nenhum medo de denunciar tudo isso diante das pessoas, interpretando plenamente a inspiração divina. Ele fez de tudo para dizer, gente, vocês não podem comportar-se assim. Olha que Deus vai tirar, humanamente falando, vai tirar a sua bênção do nosso povo se ainda as coisas continuam desta maneira. Mais tarde, quando ele percebeu que, infelizmente, as suas reclamações, fazendo um gesto concreto, entravam e saíam, isto é, não dava bola, todo mundo continuava na mesma. Mais uma vez, inspirado, este homem foi capaz de dizer, gente, Deus me manda dizer
que se nós continuamos nos comportando mal, vai chegar alguém de fora que nos carregará como prisioneiros para longe. Gozaram na cara dele. Mas de fato, sabemos que aconteceu. E olha, não demorou muito, chegou Nabucodonosor, que não somente conseguiu destruir a cidade, mas carregou consigo todos os cidadãos por 70 ou mais anos na Babilônia. Então, o chamado exílio da Babilônia, perfeito. Jeremias viveu isso na pele, foi testemunha ocular. Aqui que é mais uma belíssima sua pergunta. Nabucodonosor era um homem, digamos assim, dotado de tantas qualidades. Ele percebeu que o que falava Jeremias batia com a realidade. Certo. Quando carregou o povo inteiro para a Babilônia, fez questão de deixar Jeremias em Jerusalém, com um grupo de pessoas idosas e crianças. Aí que foi que as pessoas reclamavam, queriam Jeremias, não. Vocês não ouviram na hora certa, agora leva o castigo, e Jeremias ficou em Jerusalém. Puxa vida. Bom, o senhor já explicou que ele está catalogado entre os 6 maiores livros proféticos, mas entre os livros, os profetas maiores, o senhor citou o nome de um outro profeta aí que tem a ver com a história de Jeremias. Sim. Né? Me parece que a gente conhece mais Jeremias por causa desse outro profeta, podemos dizer assim, Padre Guido? Olha, se trata do profeta Baruch, que está catalogado entre os 6 maiores profetas. Certo. Baruch foi o escrivão, digamos assim, de Jeremias, né? E Jeremias escreveu não somente o livro com o seu nome, suas profecias, 52 capítulos, mas também um outro livro que não é volumoso. São somente 5 capítulos, com o título de Lamentações. Agora eu entendi porque quando o senhor fez a lista dos profetas maiores, o senhor incluiu o livro das Lamentações. Sim. Porque, na verdade, então, quem escreveu as Lamentações foi o próprio Jeremias. Jeremias, que ditou, repito, para Baruch. Pena que os nossos irmãos protestantes tiraram o livro de Baruch. Entre os livros que os protestantes não admitem como divinamente revelados, esse é um deles, o livro do profeta Baruch. Aceitam Jeremias e aceitam também as Lamentações que foram ditados por Jeremias, mas escritos por Baruch. Entendi. Mas o profeta Baruch foi tirado da Bíblia dos nossos irmãos protestantes. Ô Padre Guido, é verdade que o profeta Jeremias tinha uma personalidade forte? Sim. Era uma pessoa muito sensível, que não admitia a hipocrisia. Ele notava, como disse antes, que o povo não se comportava bem e não pensava que não tem nada a ver com isso, eu quero estar de acordo só com a lei de Deus. Não, ele chamava mesmo a atenção das pessoas, né? Ele é um homem muito sensível mesmo, e percebia, inclusive, de ser um instrumento nas mãos de Deus, certo? Para poder corrigir os maus hábitos do seu povo. Era um homem gentil, honesto, afetuoso, e era um profundo observador analítico, mas ao mesmo tempo era um homem inflexível. Quando o senhor diz inflexível, do ponto de vista assim, não tem medo de apontar o que está errado e de direcionar para a maneira certa, ou seja, é uma fortaleza. Exato. Nesse sentido, Padre Guido? E conseguia transmitir, inclusive, a segurança. Até o inimigo, volto a repetir, como eu disse há poucos instantes, Nabucodonosor percebeu isso. E para que as pessoas sentissem na pele o peso de ter estragado o caminho de Deus, fez questão, Nabucodonosor, de não permitir a Jeremias de acompanhar o povo para o exílio. Puxa vida. Ele ficou lá e o povo ficou 70 anos lá no exílio. Todos têm na Bíblia, gente, né? E lá no exílio, poderia logo mais, depois do programa, um instantinho de tempo, né? Nesse tempo que estamos todos dentro da nossa casa. O Salmo 136
onde o povo que está no exílio, está escrito assim, diz, olha, os nossos inimigos falam, cantem algum dos vossos povos cristãos, né, religiosos, mas como cantar músicas religiosas longe da nossa pátria? Aí, isto é, começaram a sentir na pele a tristeza de ter desobedecido a Deus. Pois é. Bom, a gente está conversando sobre o profeta Jeremias, né? Eu gosto muito de fazer essas conversas aqui com o Padre Guido, quando envolve assunto das Sagradas Escrituras, especialmente o Antigo Testamento, como ele já explicou no início da nossa conversa, que faz parte dos estudos do Padre Guido, né? Se especializou no Antigo Testamento, né? Então, não perca a nossa conversa de hoje até o fim, não, para a gente aprender um pouco mais sobre essas riquezas, né? Estudar as Sagradas Escrituras é sempre uma riqueza, sempre, 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 sempre. Né? Os católicos devem estudar as Sagradas Escrituras. É que há uma diferença para um assunto que nós já diversas vezes conversamos aqui no programa. É que para o católico, as Sagradas Escrituras, ela tem uma importância fundamental, é a palavra de Deus, nós acreditamos profundamente nisso. Acontece que não é somente as Sagradas Escrituras, né? Não é sob as Sagradas Escrituras somente, que é baseada a fé católica. Existem os documentos oficiais da Igreja, que é o magistério da Igreja, né? E também a Sagrada Tradição, né? Esse tripé forma a fé católica. Então, quem não tem muito familiaridade com o dia a dia da Igreja Católica vai dizer assim, mas os católicos não estão nem aí para a Bíblia, os católicos não seguem a Bíblia, os católicos não leem a Bíblia. Primeiro que é uma mentira, né? Segundo que nós não estamos menosprezando a Bíblia quando a gente tem outras fontes para a formação da nossa fé, como, por exemplo, a tradição oral, aquilo que foi passado de boca em boca, antes ainda do próprio texto bíblico ser escrito. Então, tem uma coerência muito grande aí. Padre Guido, assim, a gente já continua aqui falando sobre o profeta Jeremias, mas um rápido comentário, assim, rapidinho do senhor. Quando a gente passa pelo ano A, depois o ano B, o ano C, passando por diversas leituras do Antigo e do Novo Testamento e também dos Evangelhos, em poucas palavras, em 3 anos, é como se a gente fizesse uma reflexão da Bíblia inteirinha, né, Padre Guido? Isso acontece em toda Santa Missa. Sim. Então, nesse sentido, é claro que os católicos estão inseridos nas Sagradas Escrituras no estudo dela. Exato. Agora, as duas outras bases do conhecimento da nossa doutrina são constituídas, como você assinou muito bem, para a Sagrada Tradição e pelo magistério da Igreja. Fique tranquilo que não há nenhuma contradição entre o magistério da Igreja e qualquer passagem da Bíblia. Como também não há nenhuma contradição entre os sentidos da tradição cristã com a mesma Sagrada Escritura. Certo? Inclusive, usamos agora a cabeça um raciocínio bastante prático. Os apóstolos, por mais de 30, 40 anos, pregaram o Evangelho sem ter nada nas mãos. Foi somente depois de muitos anos que apareceram primeiro as cartas e depois, a partir do ano 61, 62, apareceram os primeiros evangelhos. Olha só, gente, mesmo que um apóstolo estava nas Índias, outro estava na atual Turquia, ou Ásia Menor, outro estava em Roma, etc., até hoje não encontramos nenhuma divergência entre o ensinamento de um apóstolo e do outro. Eric é brasileiro, Padre Guido é italiano, falamos um idioma diferente, temos culturas diferentes, mas usamos a mesma linguagem da fé. Não há nenhuma contradição entre nós dois quanto à verdade revelada, ao estudo da Bíblia, a Sagrada Tradição e o magistério da Igreja. Por isso que é importante a gente aprofundar nossos estudos bíblicos. E se a gente tem um especialista como o Padre Guido aqui, sorte a nossa, né, da gente poder aprender com ele tantas coisas legais. Bom, lembrando, né, não custa nada lembrar também, que na página do programa Eclésia, né, no portal da Rede Século XXI, né, rs21.com.br/eclésia, que é o nome do nosso programa, né? Lá nós temos todos os programas que a gente já exibiu aqui ao longo dos anos, estão disponíveis também na página
do programa Eclésia, que é justamente esse endereço. Então, se você for lá visitar a nossa página, você vai clicar em vídeos, vai abrir uma lista muito grande de muitos assuntos. Você pode perceber que tem diversos assuntos bíblicos lá, um monte, vários deles, né? E em breve, esse aqui que a gente está exibindo hoje sobre o profeta Jeremias também estará disponível no nosso site. Então, sempre que você quiser estudar as Sagradas Escrituras, de alguma forma recorrer aqui aos ensinamentos do que o Padre Guido tem a nos oferecer aqui no decorrer desses anos, que a gente já trabalha aqui já há uns bons anos, né? Você pode, então, ir lá visitar a nossa página, tá certo? Padre Guido, vamos continuar a nossa conversa sobre o profeta Jeremias, né? Tem uma passagem famosa, se alguém até esse exato momento não está lembrando muito do profeta Jeremias, eu acho que essa passagem famosa aqui, que é logo no começo, né? No primeiro capítulo de Jeremias, eu acho que você vai se lembrar. Fala pra gente primeiro, Padre Guido, que frase famosa é essa e como é que a gente entende o conteúdo dessa frase? Certo. Esta frase fala exatamente do pensamento de Deus que supera o tempo humano. E Deus, na sua divina providência, no uso da sua inteligência, escolheu exatamente Jeremias para ser portador da sua doutrina e da sua mensagem. E a frase é muito bela, é no primeiro capítulo, todos podem ter na Bíblia em casa, olha, profeta Jeremias, primeiro capítulo, versículo 5. Tá. Onde ele diz o seguinte, é Deus que fala, hein? Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da tua madre, da tua mãe, eu te santifiquei. Eu te dei às nações como um verdadeiro profeta. Isto é, trata-se de uma vocação que está dentro da inteligência de Deus, que conhece tudo da vida, não a partir do momento que nós, pessoas humanas, começamos a usar a nossa inteligência. Não, Deus sabe tudo, também o que aconteceu milhões e milhões de anos atrás. Mas aqui, para dizer que a vocação que Deus deu para Jeremias, de ser um porta-voz direto para o bem do povo, ele escolheu e Jeremias não soube dizer de não para Deus. Padre Guido, quando a gente olha por essa passagem do profeta Jeremias, né? Jeremias, antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Né? O senhor não acha que a gente pode fazer um raciocínio lógico também? Há quem, por exemplo, ao longo da história da igreja, né, de alguma forma acabou levantando dúvidas sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora pela sua natureza, ora pela sua verdadeira identidade de verdadeiro homem, verdadeiro Deus, a chamada união hipostática, né? Enfim, tantas coisas. Mas, se Deus nos conhecia, né, antes ainda que a gente fosse formado no ventre da nossa mãe, esse mesmo Deus, não é impossível de que o próprio Filho dele, que se encarnaria no seio da Virgem Maria, também fosse eterno e existisse, portanto, antes dessa encarnação. Não tem aí uma chave de leitura para a gente fazer uma relação com essa passagem de Jeremias e o entendimento real da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo? Olha, em primeiro lugar, desde a criação da humanidade, Deus quis dar ao homem algumas características que não quis dar aos demais seres. Certo. A inteligência, a vontade e a liberdade, deixando o homem fazer o caminho de acordo também com a sua capacidade de dizer o seu sim ou dizer também, se for o caso, o seu não. Agora, é verdade que Deus sabe tudo isso. Agora, diante do problema do mal, por exemplo, por que Deus não impede, se sabe tudo? Alguém pergunta, padre, o senhor é formado em teologia. Deus sabe tudo mesmo, sabe. Deus sabe que daqui a 500 anos vai nascer alguém que irá para o inferno, sabe. Então, por que Deus não vai impedir isso? Porque Deus, se fizesse isso, estaria tirando uma das qualidades que caracterizam a pessoa humana, isto é, a liberdade. Certo? O gesto que Deus faz de enviar o seu Filho, que aceita a natureza humana, menos o pecado, é nobre, é o presente mais bonito que Deus podia fazer para com a humanidade. Esta descida, digamos assim, do Verbo de Deus, que se encarna em Maria,
e que vem ao mundo, quem sabe, com a esperança de ser uma pessoa acolhida, aceita, e que as pessoas poderiam todas recebê-lo com alegria, etc. Porém, estava diante dos homens. E a natureza humana, infelizmente, não foi das melhores. Não esqueçamos, né? Uma estrebaria para nascer e uma cruz para cair fora. Esta foi a resposta da humanidade. Ainda bem que o serviço, o gesto que Jesus fez como homem e como Deus, foi tão grande e tão nobre que alcançou o objetivo de resgatar a humanidade, graças ao seu sacrifício. E hoje, à distância do tempo, mesmo fazendo a experiência tristíssima de um caminho paralelo ou até de um caminho constituído pelo pecado, o sacrifício de Cristo supera a fraqueza humana. Olha que grandeza, gente. Somos pessoas que não poderemos nunca dizermos satisfeitos de agradecer a Deus por tudo isso. Portanto, por tão grave que seja até o nosso mal, será sempre inferior ao gesto da divina misericórdia, e exatamente no sacrifício de Cristo encontramos o caminho para voltar a restabelecer o nosso equilíbrio com Deus. Muito bem, nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho o Padre Guido vai continuar a sua explicação sobre o profeta Jeremias. E na sequência, depois do intervalo, vou pedir que o Padre Guido organize, né, para a gente, isso é uma dica interessante, organizar para a gente um esquema de entendimento, né, do livro do profeta Jeremias. Se a gente tivesse que fazer um resumo, um esquema mesmo, para entender os principais conteúdos do livro de Jeremias, de que forma a gente poderia dividir. O Padre Guido vai fazer isso para a gente depois do intervalo. Pode ser, Padre Guido? Perfeito, ótimo. Então tá certo, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tá? Não sai daí, é rapidinho, a gente volta já já.